Você já parou para pensar por que você está neste mundo? Qual é o propósito da sua existência? Em meio à correria do dia a dia, as preocupações, as alegrias e as dores, é fácil perder de vista essa pergunta fundamental. Muitos buscam respostas em filosofias, em conquistas materiais, em relacionamentos efêmeros, mas a verdadeira solução, que transcende o tempo e o espaço, foi revelada por Jesus Cristo. Hoje, você vai descobrir o segredo que ele revelou antes de ir para a cruz, um segredo que pode transformar a sua fé para sempre. Mas antes de prosseguirmos, permita-me convidá-lo a fazer algo simples, porém poderoso. Curta este vídeo e compartilhe-o com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Acredite, o que você vai escutar não é apenas uma história antiga. É a essência da vida eterna, a chave para entender o porquê de cada batida do seu coração. Imagine a cena, o Getsêmani, a noite densa, o peso do mundo sobre os ombros de um homem. Jesus, o Filho de Deus, ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Não era apenas uma oração comum, um pedido trivial. Era o início de um clamor eterno, a manifestação de um propósito divino que se desenrolava desde a fundação do mundo. Era a entrega final, o momento crucial em que o tempo tocava o céu, onde a história da humanidade se encontrava com a eternidade. As palavras de Cristo são como chaves mestras que abrem o sentido mais profundo da vida. Quando ele fala com o Pai, ele não está apenas conversando, ele está revelando o plano completo, desvendando mistérios que nenhum homem poderia compreender por si só. Sua oração, registrada em João 17, não é um lamento, nem um pedido de fuga da dor iminente. Não, Jesus não pede livramento da cruz. Ele não busca honra humana, reconhecimento ou poder terreno. O que Jesus pede é para ser glorificado, porque a glória do Filho é a glória do Pai. E essa glória não tem a ver com a fama passageira que o mundo oferece, nem com o domínio imposto pela força. A glória que Jesus busca é a glória de cumprir uma missão, de obedecer até o fim, de completar perfeitamente a obra para a qual ele foi enviado. É a glória de um amor que se doa por completo, de uma entrega que desafia toda a lógica humana, de um sacrifício que redime e transforma. Essa glória é o brilho da santidade divina manifestada em carne, um farol de esperança para toda a humanidade perdida. Jesus veio para restaurar a imagem e semelhança de Deus na humanidade, para nos mostrar o caminho de volta ao relacionamento íntimo com o Criador. Jesus viveu cada segundo de sua existência com um propósito claro e inabalável: revelar o Pai. Cada milagre, cada parábola, cada toque, cada passo que ele deu na terra foi uma manifestação do caráter, do amor e da vontade de Deus. Ele não andou por acaso. Sua vida foi uma tela pintada com as cores da divindade, cada pincelada revelando um aspecto do coração de Deus que o mundo havia esquecido. Ele andou entre os pecadores sem se contaminar, curou os enfermos sem exigir recompensa, ensinou os ignorantes sem condescendência e amou os rejeitados sem preconceito. Cada gesto de Jesus era uma janela para o reino dos céus, uma demonstração prática do que significa viver em perfeita harmonia com a vontade divina. Sua vida foi um manual vivo, um evangelho em ação, que convidava todos a se achegarem ao Pai através dele. Ele declara com a certeza de quem cumpriu a tarefa: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. A obra de Jesus foi perfeita, sem falhas, sem lacunas. Não ficou nada por fazer, nenhum detalhe negligenciado. Do seu nascimento humilde na manjedoura até o sacrifício supremo na cruz, tudo foi obediência incondicional. Nada foi improvisado, nada foi em vão. Cada palavra, cada ação, cada sofrimento teve um propósito divino e eterno. Ele não veio para estabelecer um reino político, nem para fundar uma nova religião baseada em rituais vazios.
Ele veio para revelar o caminho de volta ao Pai, para demonstrar o que é uma vida de total dependência e submissão à vontade divina. Sua vida foi o sermão mais eloquente, o exemplo mais claro de como o ser humano pode viver em plena comunhão com seu Criador. A obra de Jesus foi um ato de amor radical, uma redenção que custou tudo, mas que nos garantiu o acesso à vida eterna. Ele suportou a dor, a humilhação, a traição e a crucificação, tudo para cumprir a vontade do Pai e nos oferecer a salvação. Sua perfeição não era apenas teórica, mas prática, vivida em cada momento de sua existência terrena. E agora, com a obra cumprida, com o dever perfeitamente realizado, ele está pronto para voltar ao Pai. A frase ecoa com a majestade de quem concluiu uma missão cósmica. E agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo. É aqui que Jesus nos revela algo que transcende nossa compreensão humana, sua eternidade. Ele não começou na manjedoura. Ele não foi um ser criado que surgiu em um ponto no tempo. Ele estava com o Pai antes da fundação do mundo, antes que o tempo fosse sequer concebido. Ele é o Verbo que estava no princípio com Deus, e o Verbo era Deus. Ele existia na glória divina antes que a primeira estrela fosse formada, antes que o primeiro átomo fosse criado, antes que o universo se expandisse em sua vastidão. Sua preexistência não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade que fundamenta toda a sua autoridade e divindade. Ele não é apenas um profeta ou um mestre. Ele é o Criador, o sustentador de todas as coisas. E ele veio até nós com um propósito singular: nos levar de volta a essa glória original, a essa comunhão ininterrupta que existia antes da queda da humanidade. Ele veio para que pudéssemos compartilhar da sua própria eternidade, não como um futuro sem fim, mas como uma presença divina invadindo o presente. Essa presença não é apenas uma sensação, mas uma realidade que transforma cada fibra do nosso ser, que nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus e que nos prepara para a eternidade com Ele. A eternidade, portanto, não é apenas um destino, mas uma jornada que começa agora, no momento em que conhecemos a Deus através de Jesus Cristo. Tudo o que Jesus fez foi para nos reconectar com o Pai, para restaurar o relacionamento que foi quebrado no Éden. A sua morte na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão, cada um desses eventos foi um passo estratégico no plano divino para nos trazer de volta para casa, para a intimidade com o Criador. A cruz, que para muitos é um símbolo de dor e fracasso, é na verdade o ponto central da história da salvação, o lugar onde o amor de Deus se manifestou de forma suprema. Foi ali que Jesus assumiu sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas transgressões, para que pudéssemos ser perdoados e reconciliados com Deus. Sua ressurreição selou a vitória sobre a morte e o pecado, garantindo-nos a esperança da vida eterna e a promessa de uma nova criação. E sua ascensão nos assegura que Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós e preparando um lugar para nós em sua glória. Então, Ele declara algo que muda tudo, a própria definição de vida abundante. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a definição de vida eterna. Não é simplesmente viver para sempre em um futuro distante, embora a eternidade inclua isso. A vida eterna é, acima de tudo, conhecer a Deus. É a intimidade com o Criador, um relacionamento profundo e transformador que se inicia aqui na Terra e se estende para toda a eternidade, mediado por Jesus Cristo. É um conhecimento que não se baseia em informações intelectuais apenas, mas em uma experiência viva e pessoal com o Deus que nos criou e nos ama. É um conhecimento que nos transforma de dentro para fora,
que nos dá propósito, paz e alegria, independentemente das circunstâncias externas. É a base de toda a verdadeira fé e a fonte de toda a verdadeira esperança. Você foi feito para conhecer a Deus, não para saber sobre Ele, como se Ele fosse um personagem de livro, mas para andar com Ele, para experimentar a sua presença de forma pessoal e real. Você não foi criado para cumprir uma lista de regras religiosas, para se submeter a rituais vazios ou para viver sob o peso da culpa. Seu propósito é viver em relacionamento, em comunhão diária com o Pai, por meio de Cristo. Essa é a essência do cristianismo. Cristo não veio para fundar uma religião, mas para restaurar o que foi perdido no Éden, a comunhão perfeita entre Deus e a humanidade. No jardim, Adão e Eva caminhavam com Deus na viração do dia, desfrutando de uma intimidade sem barreiras. O pecado quebrou essa comunhão, mas Jesus veio para reconstruir a ponte, para reabrir o caminho de volta. Ele é a porta que nos dá acesso ao coração do Pai, o único caminho para a reconciliação e a vida plena. Sem Ele, estamos perdidos em nossas próprias tentativas de nos aproximar de Deus, condenados a um vazio existencial que nenhuma outra coisa pode preencher. Essa comunhão restaurada não depende dos seus méritos, das suas boas obras ou da sua capacidade de ser bom. Depende da sua entrega, da sua disposição em receber o dom da graça. Deus não está buscando religiosos, pessoas que performam uma espiritualidade superficial. Ele está buscando filhos, corações que anseiam por Ele, que desejam a sua presença acima de tudo. Ele quer um relacionamento genuíno, baseado no amor e na confiança, e não em um conjunto de regras e rituais vazios. Ele quer que você se achegue a Ele com todas as suas falhas e fraquezas, com todas as suas dúvidas e temores, sabendo que Ele o acolherá com amor e perdão. Ele não está interessado em sua performance religiosa, mas em seu coração. E Jesus é a ponte viva entre nós e o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Por isso, Ele fala com tanta paixão nessa oração. Por isso, Ele ora por nós com tanto amor e dedicação, pois sabe que a nossa verdadeira felicidade e plenitude estão em conhecer a Deus. Sua intercessão por nós é um ato de amor contínuo, uma garantia de que temos um advogado junto ao Pai, alguém que nos defende e nos representa em todas as nossas necessidades. Sua paixão pela nossa salvação é a prova de seu amor incondicional, um amor que excede todo o entendimento e que nos constrange a viver para Ele. No livro de Hebreus, capítulo 4, nos é dito algo poderoso e consolador. Temos um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus. Essa afirmação é de uma profundidade imensa. Jesus não é um sacerdote distante, alheio às nossas lutas. Ele não está longe da nossa realidade, em um plano inacessível, inatingível. Ele é alguém que caminhou entre nós. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele experimentou a vida humana em sua plenitude, com todas as suas alegrias e especialmente com todas as suas dores. Ele foi tentado em tudo, exatamente como nós somos, mas sem pecado. Essa é uma verdade revolucionária. O nosso Deus não é um ser distante que observa de longe as nossas misérias, mas alguém que se identificou plenamente com a nossa humanidade, sentindo na pele as nossas limitações e fragilidades. Ele não é um mero observador, mas um participante ativo na nossa jornada, pronto para nos estender a mão e nos levantar quando caímos. Ele sentiu dor física e emocional. Ele experimentou o cansaço que nos abate, a angústia que nos oprime, a tristeza que nos consome. Ele chorou diante da morte de um amigo. Ele suou sangue no Getsêmani, agonizando sob o peso da missão.
E por ter experimentado tudo isso, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele entende as suas dores, as suas lutas, as suas tentações. Ele não é um juiz insensível, mas um intercessor compassivo que compreende cada nuance da sua jornada. Sua humanidade plena não diminui sua divindade, mas a realça, mostrando-nos um Deus que não apenas reina nos céus, mas que também habita em nossos corações e caminha ao nosso lado nas provações. Ele não é um Deus que exige perfeição, mas um Deus que oferece graça e misericórdia para aqueles que reconhecem sua necessidade dele. Você não precisa esconder suas falhas dele. Não precisa fingir força quando está fraco, nem disfarçar a dor que carrega em seu coração. Você pode se aproximar com confiança, com a certeza de que será acolhido. Hebreus 4,16 nos convida: aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para nos ajudar em tempo oportuno. Não é com medo que devemos nos aproximar, mas com ousadia santa, sabendo que ali, diante do trono, há um manancial inesgotável de misericórdia. Ali encontramos graça para cada necessidade, ajuda para cada desafio, refúgio para cada tempestade. Ele está disponível em tempo oportuno, quando tudo parece perdido, quando a esperança se esvai, quando ninguém mais entende a profundidade do seu sofrimento. Ele está lá. Ele compreende e oferece o auxílio que você precisa. Sua presença é o bálsamo para as feridas da alma, a luz que dissipa as trevas, a força que nos sustenta nas fraquezas. Se essa mensagem já está tocando seu coração, se você sente que ela ressoa com a verdade que anseia, peço que clique em curtir. E mais importante, compartilhe com seus amigos e familiares. Há pessoas em seu círculo que precisam ouvir isso, que estão buscando um sentido, uma esperança. Você pode ser o canal para transformar uma vida hoje, levando a elas a mesma mensagem de amor e redenção que tocou o seu coração. Não subestime o poder de um simples compartilhamento. Ele pode ser a semente de uma transformação profunda na vida de alguém. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, nos lembra de quem somos em Cristo e qual é o nosso papel no plano de Deus. Ele escreve: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2:5. Você não é um ser isolado, sem conexão, sem propósito. Você é parte de algo muito maior, de um projeto divino que transcende o tempo e as gerações. Você não está solto neste mundo à deriva. Você é uma pedra viva no templo que Deus está construindo, um edifício espiritual onde a presença do Espírito Santo habita. Sua vida, suas experiências, suas dores e suas alegrias, tudo isso é usado para edificar essa casa. Cada um de nós, com nossas particularidades e dons, contribui para a beleza e a solidez desse templo invisível, mas real, que é a Igreja de Cristo. E mais, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2:9. Essa é a sua verdadeira identidade em Cristo. Você não é comum, você não é um anônimo na multidão. Você foi separado para um propósito especial. Você foi comprado por um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Você tem uma identidade celestial, uma cidadania no reino de Deus. Você pertence a Ele e Ele se deleita em você. Essa identidade não é baseada em suas conquistas ou em sua linhagem terrena, mas na escolha soberana de Deus e no sacrifício redentor de Jesus. Você é amado, valorizado e tem um lugar único no coração de Deus. E tudo isso tem um objetivo claro e glorioso, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Sua vida não é apenas para ser vivida, ela é uma mensagem viva.
Você é uma testemunha da luz, um farol resplandecente em um mundo que muitas vezes parece mergulhado em escuridão e desespero. Você não foi salvo apenas para si mesmo, para garantir seu lugar no céu. Você foi salvo para mostrar a salvação a outros. Você foi iluminado para iluminar aqueles que ainda estão nas sombras. Você foi curado para curar as feridas de outros. Você foi amado com um amor sacrificial e incondicional para amar da mesma forma. Essa é a grande comissão para todo crente. Não é apenas para pastores ou missionários. É para cada pedra viva no templo de Deus. Sua vida diária, no trabalho, na família, na escola, com os amigos, é o seu púlpito. Suas ações, suas palavras, sua atitude, sua paciência, sua bondade, tudo isso anuncia as virtudes daquele que o resgatou. É através do seu testemunho de vida que o poder transformador de Deus se torna visível para o mundo. Cada conversa, cada ato de serviço, cada momento de compaixão se torna uma oportunidade para glorificar a Deus e apontar as pessoas para a sua maravilhosa luz. A sua vida é um convite, um reflexo do amor de Cristo. Em Efésios 5, o apóstolo Paulo nos chama a viver de uma maneira que reflete a própria natureza de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5:1. A maior virtude de Deus, a que Ele mais deseja que reflitamos, é o amor. E esse amor não é um sentimento volátil que vem e vai de acordo com as circunstâncias. É uma atitude, uma escolha, uma forma de vida. É uma entrega, um sacrifício, assim como Cristo se entregou por nós. Paulo continua: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Efésios 5:2. Amar é um ato de coragem, pois muitas vezes exige ir contra a corrente do egoísmo e da autoproteção. É um sacrifício vivo, pois implica em colocar as necessidades do outro acima das suas próprias. É se doar mesmo quando dói, mesmo quando não há reciprocidade imediata. É ser Cristo para o outro, manifestando a sua compaixão, a sua paciência, o seu perdão. Essa vida de amor não é apenas para o benefício do próximo. Ela é como um perfume, uma oferta agradável a Deus. Cada gesto de bondade, cada ato de renúncia por amor, cada palavra de encorajamento, cada perdão concedido, tudo isso é adoração. É um cheiro suave que sobe ao céu, um louvor que agrada ao coração do Pai. É a manifestação visível da nossa fé e da nossa gratidão. Quando amamos uns aos outros, não apenas demonstramos o caráter de Deus ao mundo, mas também glorificamos o seu nome de uma forma poderosa. É através do amor que o mundo saberá que somos seus discípulos. Você foi chamado para viver assim, não como o mundo vive, buscando seus próprios interesses, mas como Cristo viveu, servindo e amando. Não por obrigação, mas por gratidão por tudo o que Ele fez por você. O amor dele nos constrange, nos impulsiona a amar não apenas com palavras, mas com ações e em verdade. Esse chamado ao amor é um convite a uma vida de propósito e significado. Uma vida que reflete a glória de Deus e que impacta positivamente a vida daqueles ao nosso redor. Não se trata de um fardo, mas de uma liberdade, pois ao amar, experimentamos a verdadeira alegria e plenitude que só podem ser encontradas em Cristo. É a essência de ser um seguidor de Jesus, um reflexo do amor divino que nos foi dado. Mas não caminhamos sozinhos nessa jornada de fé. O salmista, em uma das passagens mais belas da Bíblia, proclama: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união." Salmos 133:1. A fé não é uma jornada solitária, uma experiência individualista. É um caminho de comunhão, de vida compartilhada com outros crentes. Fomos feitos para andar juntos, para nos apoiar mutuamente, para chorar com os que choram e para nos alegrar com os que se alegram.
A comunidade de fé, a igreja, não é apenas um lugar para se reunir, mas um corpo vivo onde cada membro é essencial e interdependente. É nesse ambiente de união que encontramos força, encorajamento e prestação de contas, elementos cruciais para o nosso crescimento espiritual. Essa união não é apenas uma conveniência social. Ela é a chave para a manifestação da bênção de Deus. O salmista compara essa união a óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Salmos 133, 2. E também a orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Salmos 133, 3. É ali, na unidade, que Deus ordena a bênção. Onde há paz entre os irmãos, onde há apoio mútuo, onde há perdão e amor, ali a manifestação da glória de Deus. A bênção de Deus desce sobre a comunidade que vive em harmonia, que busca o bem um do outro, que se edifica mutuamente. Essa é a promessa divina para aqueles que escolhem viver em amor e unidade. Um sinal visível do poder de Deus atuando em meio ao seu povo. Você tem caminhado com outros crentes? Tem sido parte ativa do corpo de Cristo, de uma comunidade de fé? Ou tem vivido isolado, ferido por experiências passadas, distante da comunhão que Deus planejou para você? A cura de Deus muitas vezes vem pela comunhão, através do apoio de irmãos que oram por você, que o encorajam, que o repreendem em amor quando necessário. Porque no corpo de Cristo, há cura, há apoio, há proteção, há a diversidade de dons e talentos que se complementam. Não se isole. Procure uma comunidade onde possa crescer, servir e experimentar a plenitude da vida cristã. A união dos irmãos não é apenas um ideal, mas uma realidade tangível que traz consigo a presença e a bênção de Deus. A troca de experiências, o conselho sábio, a oração conjunta e o companheirismo genuíno são elementos que fortalecem a fé individual e coletiva. Ao nos unirmos, somos capazes de enfrentar desafios que seriam impossíveis de superar sozinhos, e o Evangelho é proclamado com maior poder e eficácia. Jesus, em João 17, fala de uma alegria que ele deseja que seus discípulos experimentem. Agora vou para ti, mas digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. João 17, 13. A alegria verdadeira que Cristo oferece não vem das circunstâncias externas, das conquistas materiais ou do reconhecimento humano. Ela vem da presença de Deus, de um relacionamento íntimo com Ele, do conhecimento de que você está cumprindo o propósito para o qual foi criado. Essa alegria é uma força interior, uma paz que transcende o entendimento, capaz de florescer mesmo em meio às adversidades. É a certeza da presença de Deus em sua vida, a garantia de que Ele está no controle e que o seu plano para você é perfeito. Ele continua: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. João 17, 14. A palavra de Deus que Jesus nos deu transforma vidas, mas também confronta o mundo. Aqueles que pertencem a Cristo, que vivem pelos valores do reino, muitas vezes são incompreendidos, rejeitados e até odiados por um mundo que vive em oposição aos princípios divinos. Mas nós não somos do mundo, embora estejamos nele. Fomos separados pela verdade, santificados pela palavra de Deus. Nossa identidade está em Cristo, não nas opiniões ou aprovações do mundo. A oposição que enfrentamos é, na verdade, um sinal de que estamos no caminho certo, pois o mundo sempre se oporá à luz. Jesus não pediu que fôssemos retirados do mundo, que nos isolássemos em uma bolha. Ele pediu que fôssemos guardados do mal enquanto estamos no mundo. Estamos aqui com uma missão, com um propósito divino, e somos protegidos por Ele no meio dessa missão, mesmo em meio às adversidades. Somos santificados na verdade. A palavra de Deus nos purifica e nos consagra.
e somos enviados com poder para cumprir a sua vontade. Essa é a nossa realidade como cristãos. Somos peregrinos nesta terra, mas com uma missão clara e um protetor divino. Não estamos sozinhos na batalha, pois o Espírito Santo nos capacita e nos guia em cada passo do caminho. A santificação não é um estado estático, mas um processo contínuo de transformação à semelhança de Cristo, impulsionado pela verdade da sua palavra. Assim como o Pai enviou o Filho ao mundo, o Filho nos envia ao mundo. Cada dia é um campo de batalha espiritual. Cada decisão que tomamos é uma semente eterna que plantamos, com consequências que se estenderão para a eternidade. Jesus se santificou por nós, para que nós fôssemos santos, separados para Deus. E Ele nos envia com a mesma autoridade com que Ele foi enviado, para sermos seus representantes, seus embaixadores, suas mãos e pés neste mundo. Ele nos capacita com dons e talentos, nos reveste de sua autoridade e nos envia com a sua própria presença. Não se trata de nossas próprias habilidades ou forças, mas do poder que opera através de nós, pois aquele que nos enviou é maior do que tudo. A nossa missão é um privilégio, uma oportunidade de participar da obra redentora de Deus no mundo, de ser instrumentos de sua graça e de sua luz. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu que ela ressoou com a verdade que a sua alma anseia, por favor, curta este vídeo. E mais do que isso, compartilhe-o com todos que você ama, com quem está fraco, com quem precisa ouvir a verdade que liberta e transforma. A sua ação, por menor que pareça, pode ter um impacto eterno na vida de alguém. Um simples clique, um compartilhamento, pode ser o ponto de virada para alguém que está buscando desesperadamente por esperança e sentido. E se você chegou até aqui, se dedicou seu tempo a ouvir essas palavras, meu mais sincero obrigado. Você não ouviu apenas uma história antiga, um relato bíblico. Você ouviu um chamado para viver com propósito, para experimentar a plenitude da vida em Cristo. Um chamado para conhecer a Deus de forma íntima e pessoal, para ser um reflexo do seu amor e para impactar o mundo ao seu redor. Abrace essa verdade. Viva como alguém que foi escolhido por Deus, santificado pela verdade e enviado com poder para fazer a diferença neste mundo. Que sua vida seja um testemunho vivo da graça transformadora de Jesus Cristo. Que cada um de seus dias seja dedicado a cumprir o propósito para o qual você foi criado. Que suas palavras e ações reflitam o amor incondicional que lhe foi dado, inspirando outros a buscar a mesma verdade. Não importa quão difícil seja a jornada, lembre-se de que você não está sozinho. Aquele que o chamou é fiel e o acompanhará em cada passo do caminho. E nunca se esqueça da essência de tudo. A vida eterna é conhecer a Ele, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Essa é a verdade central que sustenta a sua fé, que dá sentido à sua existência e que o conduzirá à glória eterna. Que esse conhecimento se aprofunde em seu coração a cada dia, transformando você de glória em glória, à imagem de Cristo. Que você busque incessantemente essa intimidade com o Pai, pois nela reside a verdadeira vida, a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Que sua jornada seja de aprofundamento nesse conhecimento, de entrega e de serviço.